Começamos por apresentar o professor Albino Almeida, com uma intensa atividade associativa, empresarial e de ensino. O professor Albino Almeida é o presidente e fundador da ANAM, Associação Nacional das Assembleias Municipais, e da Assembleia Municipal de Gaia. Convido a dirigir-se ao palco, ao púlpito, o senhor professor Albino Almeida, com o tema A Representação da Comunidade pelos Eleitos Locais, Realidades e Perspectivas. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu tenho aqui um conjunto de notinhas que vão servir para guiar e disciplinar o que aqui tenho a honra de comunicar a todas e a todos, agradecendo desde já o convite para aqui estar. O Presidente Paulo sabe que estou com todo o gosto e sabe que Ilhavo tem um lugar importante na própria Associação Nacional de Assembleias Municipais. Uma Assembleia já premiada por boas práticas, não quero mais repeti-lo, e, em simultâneo, uma Assembleia onde eu constatei in loco a Assembleia Municipal Jovem com uma organização sui generis, particular, útil e com um espírito muito cidadão que registrei. Bom, os tempos estão complicados para a representação. Vivemos um tempo, talvez, dos mais difíceis da nossa existência, para quem tem, como eu, quase 64 anos. Já vivemos os 50 anos do 25 de Abril, e isso foram, de certo, para todos os que estão aqui, mas para quem tenha começado a viver a democracia aos 14 anos, como foi o meu caso, não podia ser antes, porque os meus pais fizeram quando fizeram e a democracia apareceu quando apareceu, e, portanto, desde os 14 anos que eu acompanho este caminhar do país para um futuro que se deseja sempre melhor e em que todos têm o direito e o dever de contribuir. Eu queria começar por saudar todas e todos, permitindo que o nosso Senador da República aqui presente, Engenheiro Ângelo Correia, que eu também conheci sempre à distância, como é óbvio, foi hoje, creio eu, a primeira vez que pude cumprimentá-lo diretamente, mas, como imaginam, o engenheiro Ângelo Correia é uma personalidade incontornável da nossa própria democracia. Pertence aos fundadores da democracia. Na fileira, porque optou o PSD, sendo nessa fileira e nesse espaço um proeminente cidadão português com iniciativa e muita coisa boa que se fez em 50 anos de democracia tem também o seu cunho. E na sua pessoa eu saudaria todos os presentes aqui neste salão, porque não encontro melhor representante do que um senador da República para cumprimentar os meus concidadãos. Portanto, Sr. Engenheiro, muito obrigado, sintam-se todas e todos cumprimentados. A representação da comunidade pelos eleitos locais é matéria que eu acho que 50 anos depois, quase 50 anos depois da criação das Assembleias Municipais, foram uma criação da democracia, não existiam antes. Portanto, foi entendido já na democracia que este órgão era importante. E ele tem, de facto, culmina ali a representação da comunidade através dos eleitos locais. Nós caminharemos para ter muita coisa nova para descobrir e viver no futuro. Embora o passado já nos tenha dito como é que vai ser o futuro. Todos se recordarão, os que estão aqui, principalmente os que tenham mais de 50 anos, que nas eleições autárquicas havia o chamado fenómeno de arrastamento. Quem ganhava a Câmara, ganhava a maioria na Assembleia Municipal. E assim andamos anos a fio. Pois bem, para quem possa não ter reparado, as 3 principais cidades do país, já esta verdade se não verifica. Ou seja, as maiorias das respectivas assembleias não coincidem com a maioria dos executivos camarários. Isto implica um papel novo para as assembleias, que se calhar não estava pensado quando elas foram criadas,
mas vai ter que ser aprofundado, que é o papel do local de diálogo institucional entre os diferentes para culminar no interesse comum que a todos deve balizar. Porque eu entendo, faço uma diferença, que sempre que me ouvem eu direi isto. Há uma diferença muito grande entre autonomia e independência. A autonomia é em relação, por exemplo, à Assembleia Municipal, a capacidade que temos, como melhor do que eu diria, Helena Roseta, também senadora da República, ela diz, e diz muito bem, que a autonomia é nós termos a possibilidade de decidir como queremos deliberar. Isto é autonomia. E não é pouco. Não é pouco. 127 anos, do Conselho de Ilhavo dizem bem que a partir de uma determinada altura as pessoas decidiram que tinha chegado o momento de decidirem que queriam deliberar em conjunto no seu Conselho. Até aí não existiria o Conselho, senão não diríamos hoje que são 127 anos da criação ou da restauração do Conselho. E essa autonomia, que é a capacidade que temos de decidir como queremos deliberar, é uma grande conquista dos regimes democráticos. Como sabem, a autonomia por si mesma é um estorvo para os que querem instituir um país pensado lá do alto até cá abaixo e, como alguém diria, em tempos que não são saudosos, não é já possível pensar que, como diria então essa pessoa, se soubessem como é difícil mandar, preocupavam-se só em obedecer. Isso acabou há 50 anos, mas está a acabar cada ano que passa um bocadinho nos nossos territórios. E, portanto, eu às vezes fico banzado com a capacidade que as novas gerações têm de nos trazer novas soluções para problemas que nós achávamos que tinham soluções consolidadas. E é extraordinária essa capacidade dos jovens de nos trazerem novas soluções. Por isso, à medida que os jovens chegarem às Assembleias Municipais, não estranhem que as Assembleias Municipais ganhem dinâmicas específicas e novas, e aquilo que temos talvez que lhes dizer é que se há idades em que tudo na vida nos parece alcançável à distância de um passo, é bom que saibam que a realidade nos ensina que tudo tem que ser pensado. E, desde logo, convívio entre diferentes. Nós temos uma grande intolerância hoje. É possível perceber isso nas redes sociais. Há uma grande intolerância. E, portanto, as Assembleias Municipais também existem, em termos de perspectiva, para evitar momentos de intolerância insanável. Nós somos hoje esforçados pelas redes sociais a criar prós e contras em todas as questões. Não há, efetivamente, só preto e branco. Pelo meio, há imensas tonalidades de cinzento. E, caras e caros jovens, tentem perceber isto o quanto antes, porque senão é a vida que, por encontrões, vos fará chegar a essa realidade. Nas nossas Assembleias temos procurado valorizar as boas práticas, porque temos a noção que, historicamente, as Assembleias foram resistentes a crises porque sempre estiveram focadas no longo prazo. Embora resolvessem os problemas urgentes, como é normal acontecer. Mas é bom perceber que há longo prazo, que há mais vida, como alguém dizia, para além daquilo que nos parece óbvio e muitas vezes tem que ser resolvido hoje. Aliás, os militares nisto são bons, eu não estou a fazer a apologia aqui de nenhum militar, muito menos da Marinha. Eu, aliás, sei nadar como para sobreviver eu próprio se cair à água, não mais do que isso. Mas diria que os militares têm aqui, Eisenhower tinha aqui uma frase fundamental, se a perceberem, ganharão muito para o futuro os mais jovens aqui na sala. E ele dizia que qualquer urgência pode esperar 3 dias, porque o que é verdadeiramente preciso fazer é o que é importante. E isso é também aquilo que vamos precisar de perceber no papel futuro das Assembleias Municipais. Há estratégias comprovadas e realistas que já estão adquiridas. Há uma possibilidade em Portugal que não está muito bem trabalhada, devo dizer-lhe, eu que a vivo a partir da minha própria realidade municipal, que são as petições.
Muitas vezes os cidadãos perguntam-se: a quem é que eu vou falar disto? E como é que eu consigo que este meu problema possa ser falado? O Instituto das Petições e dos Referendos locais não devia ser ainda tão longínquo na nossa prática democrática. Ainda há dias vimos em Lisboa ser chumbado um referendo local. As pessoas queriam saber localmente como é que uma determinada situação era vista por todos. E não conseguiram fazer isto, não conseguiram ter esse instrumento fundamental de perceber o sentido da vontade dos outros. Deveríamos aprofundar isto a partir das Assembleias Municipais. De alguma forma, as Assembleias Municipais temáticas, de que a Assembleia Municipal da Juventude é talvez hoje o elemento mais representativo em todo o país, foram já uma resposta a essa necessidade de responder a problemas concretos. Hoje a juventude tem problemas concretos, a terceira idade tem problemas concretos e não por acaso no Alentejo funcionam Assembleias Municipais temáticas da terceira idade, porque ali de facto é uma realidade que a todos alcança a terceira idade e com ela os problemas que lhes estão associados. E reparem que isto parece uma coisa extraordinária, mas eu olhando aqui para o querido amigo professor José Carlos Mota, de Aveiro, lembro-me que quando se pensou a cidade, ou quando se começa a pensar uma cidade, é preciso pensar as memórias de quem lá vive e aquilo que quem lá vive quer para o futuro. E esse exercício implica perceber que se nós estamos numa comunidade de pessoas da terceira idade, temos que olhar para essa realidade, dar-lhes voz e vez no seu próprio espaço. Porque é útil contar com a experiência dos mais antigos e não é um saber que se possa vender assim como qualquer coisa mais óbvia, mas é uma necessidade. Aquilo que os pais nos dizem, para desgosto daqueles que acham que os pais não são precisos para nada, e eu saúdo-os se pensarem nisso, porque faz parte da idade, aconselho vivamente a acreditar que não vão pensar sempre assim. E não é por serem ou não, virem a ser ou não, pais ou mães. É porque a vida vai ensinar que aquilo que eles nos dizem agora corresponde a vivências que eles tiveram lá atrás e que com a mesma vontade e com o mesmo sonho que os jovens têm hoje, como terão sempre. Aliás, é muito interessante porque quando nós, do ponto de vista da educação, onde eu também já estive, olhamos para as várias gerações, era interessante perceber que os romanos diziam já naquela altura: estamos perdidos, a juventude não presta. E se vocês fizerem este exercício retrospectivo, periodicamente esta visão acontece. Nos pais, nos avós, enfim, deve haver aqui alguma boa explicação para isto. Mas a verdade é que isto existe. Ora, era importante que os nossos jovens, como acontece em Ílhavo, fossem atores e autores das soluções para os problemas que vivem. Atores porque já são, quer queiram, quer não. E eu, aliás, quando olho para a cidadania, lembro-me de algumas pessoas que no tempo em que eu estava mais virado para a educação diziam: eu não quero filhos, não preciso dos filhos para nada. E não. Só que eu perguntava: olha, quando vai ao barbeiro, não lhe parece que ele seja filho de alguém? E ao médico? E ao enfermeiro? Desgraçados de nós, se antes alguém não tivesse pensado em filhos, porque não teríamos essas profissões ao nosso serviço. Portanto, é um aspecto relevantíssimo, acho eu, naturalmente, esta coisa de nós pensarmos nos outros e com os outros. Nós também, na Associação Nacional de Assembleias Municipais, olhamos para a realidade das Assembleias como olhamos para a vida. Os problemas que as Assembleias deviam tratar deviam ser os problemas da vida e não tanto aquela parafernália de obrigações administrativas que enrolam e fazem com que as Assembleias sejam chatas, maçudas e pareçam ser a mesma coisa, quando, na verdade, há mais caminhos para explorar. Esta coisa, por exemplo, agora que nós temos das posturas municipais, é uma verdadeira tragédia nas agendas das Assembleias. Porque eu encontrei uma forma de resolver aquele problema em Gaia, que é pedir aos grupos parlamentares e aos partidos todos que pensem sobre as propostas de postura e na Assembleia faço aquilo por atacado.
Ou seja, se ninguém disse nada contra é porque está tudo de acordo e aplicando-se aquela lei da Igreja que é sábia, que nos diz, ou diga agora ou cala-se para sempre, é isso que eu digo aos deputados. Se os deputados, se alguém tiver alguma coisa a dizer às posturas, diga, ou então calam-se para sempre e vamos aprová-las em bloco. Há, portanto, um conjunto de matérias que as Assembleias vão ter que continuar a fazer do ponto de vista administrativo, vão ter que continuar a validar decisões das câmaras municipais, como, por exemplo, as das famosas separações que aí vêm entre terrenos urbanizáveis e não urbanizados, muito bem explicada, aliás, no decurso do caminho, pelo quase nosso concidadão Manuel Castro Almeida, que está também ele envolvido numa matéria que é em Portugal, e isso devia ser bem discutido nas Assembleias, ele defende isso e eu compreendo-o bem. Mas, previamente a isso, há outra matéria nas Assembleias que é perceber o que vão deliberar, sobre o que vão deliberar. As Assembleias são um parente pobre dos municípios. São chamadas, por exemplo, a aprovar o orçamento municipal de ano em ano e elas próprias não exercem o direito que têm de inscrever verbas no orçamento municipal destinadas à Assembleia. Uma coisa muito simples, como, por exemplo, ter uma informação técnica sobre as contas do município, pode ser dada pelo revisor oficial de contas do município, quando assina o contrato com o município, dizer está disponível para esclarecer tecnicamente, porque politicamente está lá o presidente, não é? Tecnicamente esclarecer as matérias das finanças públicas, da afetação de recursos, enfim, todas essas questões. E por isso nós temos procurado, através da Valor Local, dirigida ali pelo Manuel Ferreira Ramos, também ele em tempos deputado por Aveiro, portanto já foi eleito local por Aveiro na Assembleia da República, e temos procurado fazer esta capacitação. Junto ao final do mês iremos iniciar uma nova experiência que tem a ver com o que acreditamos ser o papel das Assembleias, que é, além da capacitação, que é mais importante, eu costumo dizer por brincadeira, não me levem a mal, especialmente uma excelência como o Sr. Senador da República, que vai ouvir provavelmente aqui uma coisa que o vai escandalizar, mas eu vou-lhe dizer isto com toda a franqueza. Eu, quando cheguei a Gaia, há 13 anos, eram entregues o orçamento e o plano nos envelopezinhos, não é, que eram fechados, entregues aos líderes parlamentares e aos deputados que os requeressem. E eu via aqueles envelopes circular fechados para casa, voltar fechados para a Assembleia e haver a convicção de que quando votavam, sem abrir os envelopes e ver o que lá estava, os deputados votavam conscientemente. Fez-me aquilo a maior das impressões, porque eu sou capaz de acreditar em poderes sobrenaturais, em muita nova tecnologia, mas não exatamente aquela que consegue ler 500 ou 400 folhas num envelope fechado. Creio que não se inventou nada que resolva o problema e, portanto, a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar com um governo central foi para lhes dizer: nós somos um país de fé. O professor Carvalho Fernandes, que pôs o POSAT lá em cima, lembram-se daquele satélite português, dizia com grande propriedade que a ciência era um exercício de fé e dava exemplo com o terminal do multibanco. Dizia ele, não há mais exemplo vivo de fé. O homem do restaurante acredita que recebeu. O cidadão, ao confiar-lhe o cartão multibanco, acredita que pagou. O sistema acredita que a operação é firme porque passa um recibo. E, na verdade, não existiu nada palpável. Foi tudo em forma de vontade e acreditar. E, portanto, eu acho que nós temos boas razões para fazer coisas que se podem fazer com fé. Não é fé religiosa, isso não é para aqui chamado, mas aquela fé que faz com que muitas vezes no dia-a-dia dos políticos a gente nem saiba muito bem, mas diga, aquilo funciona assim. Pronto. Às vezes pensa-se tudo milimetricamente e depois não sai nada como a gente pensou. E a desgraça maior de um político é pensar o melhor para os cidadãos e depois os cidadãos não quererem aquilo que o político pensou. É uma tragédia. E portanto, isso tem que ter reflexão, discussão,
nos nossos espaços comuns, porque a vida é de todos nós. Por isso, nós no próximo final de mês vamos iniciar um trabalho chamado Vez e Voz do Spam. Nós vamos estar umas horas, num dia certo do mês, disponíveis para, por via, mais uma vez, da fé, mas que é palpável, que é a chamada internet, estarmos disponíveis para todos os presidentes da Assembleia Municipal, mas não só, também podem ser líderes de bancada, que queiram periodicamente falar, trocar impressões, porque quando comecei eu fui convidado, desinquietado, por um grande cidadão português chamado José Manuel Pavão, para fazer este caminho da ANAM. A ANAM não existe para contrapor a Associação Nacional de Municípios, nada disso. A ANAM considera que de 4 em 4 anos entram cidadãos na Assembleia que só não confundem aquilo com uma igreja porque não há altares. Posto isto, quando começam à procura da santidade na Assembleia, em meia dúzia de sessões verificam que a santidade não é daquele reino e, portanto, também ficam logo, de alguma maneira, capacitados. Mas é bom falar um bocadinho mais sobre as outras centenas de coisas que passam nas Assembleias e que é suposto serem tratadas com conhecimento. É disso que falamos da capacitação. Estão convidadas todos os elementos que integrem a Assembleia Municipal de Ilhavo para, no próximo dia 29, se eu estiver a dizer mal, socorram, por favor, estarmos todos 2, 3 horas a conversar sobre os problemas que nos preocupam. E muitas vezes, mais do que as leis, mais do que as receitas para implementar leis, o que acontece é que entre nós, a falar entre nós, trocando a experiência, os saberes entre todos, nós conseguimos com que todas as Assembleias façam melhor. Foi assim que nasceu a Assembleia Municipal Jovem. A Assembleia Municipal Jovem não tem pai, que se diga assim, foi ali. Não. Teve a necessidade que os presidentes tinham, e especialmente se, como o Paulo permita-me que o trate assim, são jovens, porque são mais próximos das realidades dos mais jovens e percebem que têm que lhes dar uma resposta. E, portanto, nascem excelentes iniciativas, aliás, aqui em articulação com as escolas, quero saudar, percebi que estavam aqui agrupamentos, e, portanto, esse é o caminho. As comunidades locais, as pessoas têm que ter vez e voz para resolver problemas. A vez é aquela que está definida, a maior parte das Assembleias Municipais, há 13 anos não tinha obrigatoriamente o período de intervenção do público. Tinham aqueles que percebiam que era extraordinário que a Assembleia reunisse em nome do povo e o povo não pudesse falar. Ou então, pior do que isso, tipo castigo divino, falassem à meia-noite, que era uma coisa fantástica. Para quem vem de trabalhar um dia, ter que assistir à sessão da Assembleia, que parava à meia-noite para ouvir o povo, isto foi, digamos assim, resolvido e a maior parte hoje das nossas Assembleias tem, no início das sessões, tem o período de intervenção do público. E isso é importante que seja feito. É claro que quando nós queremos... Eu aprendi, ali com senadores como o Sr. Engenheiro, aprendi que a vida bate à porta do direito para ser feliz. Mas, ultimamente, nos tempos que correm, o direito bate à porta da vida para nos infernizar a vida. E, portanto, quando nós instituímos o princípio de que o povo fala primeiro, logo vieram alguns dizer não é possível, não devia ser assim, porque para representar o povo estão lá os deputados. Bem, não há soluções perfeitas, é aquilo a que temos que nos ater e, desse ponto de vista, continuo a pensar que, seja por publicações, seja por conteúdos online, seja pelos meios que cada Assembleia decidir, há caminho a fazer na capacitação dos cidadãos e especialmente para que nunca percam de vista que a coisa pública é deles e com eles. Quer dizer, isto não pode ser só para os outros. Há dias eu ouvi a propósito da história, já agora, Sr. Presidente, esta coincidência excelente de estarmos a comemorar o 127º aniversário da restauração do Conselho, a seguir à retoma da normalidade das freguesias, como ontem foi feita na Assembleia da República.
E, portanto, é para mim sempre motivo de satisfação perceber que é nos lugares de discussão pública que se resolvem os problemas mais complicados. É com esta esperança que quero dizer principalmente aos muitos jovens que vejo aqui e que cautelarmente estão ao fundo da sala, isto tem uma explicação. Eles sabem que podem sair à francesa quando o discurso não for do agrado deles. É uma coisa muito portuguesa e que os jovens apanham logo à primeira. Ninguém lhes ensinou, mas eles já fazem isto. E, portanto, dizer-vos, especialmente, tenho muita confiança na juventude, dizer-vos que o que nos salvam são as gerações. Até ao 25 de Abril não tinha sido possível subverter o Estado ditatorial. Foi possível porque houve os chamados capitães de Abril, jovens capitães de Abril, que eram ao cabo e ao resto uma geração que quando nasceu ouviu falar da guerra, que durante a sua juventude foi parar à guerra e que depois, num determinado momento, não havendo outras soluções, pegaram em armas e derrubaram o regime que lhes impunha a guerra e todo o conjunto de problemas ligados. Portanto, vocês são uma geração que eu acredito sempre nas gerações seguintes. Eu, aliás, sou pai de 3 filhas, não viria para aqui ao caso, mas é só para vos dizer que sei do que falo, ainda para mais porque as 2 últimas foram gêmeas. Eu tenho uma vaga noção de ter feito aquilo da mesma maneira, mas elas vieram aos pares. E, portanto, se há coisa que se aprende com filhos gêmeos, é o valor da tolerância e da diferença. Porque elas ouvem a mesma coisa e não apreendem da mesma forma. Há sempre aquela que é mais atenta ao pai ou à mãe, ao caso não importa, eu sou um felizardo porque são 3 filhas, mas isto é de facto a primeira aprendizagem prática da democracia e da tolerância, são as famílias. E não por acaso, os ditadores férreos e duros não ficaram na história por serem pais, bem pelo contrário, por quererem amassar bem a vida dos filhos dos outros. Portanto, se quiserem evitar isso na vossa terra, empenhem-se na vossa Assembleia, tratem dos assuntos com o vosso Presidente da Assembleia e com o vosso Presidente de Câmara, porque é ele, afinal de contas, que representa o Conselho em juízo e fora dele. Muito obrigado.